Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente avançar mais um pouquinho na nossa jornada explorando Kult, Divindade Perdida, esse jogo de horror contemporâneo publicado aqui no Brasil pela editora Buró. A gente está nessa missão aí, né, de percorrer o livro inteiro, é um baita livro, né? Vamos percorrer aqui cada um dos capítulos, tentando sempre identificar pontos que sejam importantes, relevantes, para apresentar uma visão geral, né, do jogo para quem ainda não conhece, e também um pouquinho de como é que funciona o sistema, o cenário, tudo que for interessante para vocês entenderem qual é a proposta de jogo, qual é a pegada do Kult, beleza? Se você está chegando agora e quer acompanhar a nossa série, não tem problema, não entre em pânico, tem a playlist aqui exclusiva que concentra todos os nossos vídeos, então você pode assistir com calma, e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então olha só, pessoal, para quem está ligado aí no movimento, está acompanhando a nossa série conforme os vídeos vão saindo, hoje a gente vai falar aqui do capítulo 4, o personagem do jogador. Este capítulo 4 é o último capítulo da subdivisão aqui do livro do Kult chamada Livro 1, A Mentira, que serviu para dar as primeiras informações sobre o jogo e o cenário, mas que se concentrou justamente nessa questão do processo de criação do personagem. Então a gente vai fechar isso aqui hoje e no próximo vídeo a gente já entra no livro 2, beleza? Só para situar todo mundo aí onde estamos no livro. Então olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as características que estão faltando para você montar o seu personagem, tá? E a gente vai começar aqui falando sobre atributos, sobre a questão dos movimentos, né, que é a base do sistema aqui do PBTA, né? Relações entre os personagens, um pouquinho sobre equipamento também, então enfim, aquelas informações que estão faltando para você montar a sua ficha e criar o seu personagem. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa passada por esse capítulo, o livro vai trazer aqui a questão dos atributos, tá? Logo no início aqui do capítulo. Então, o que seriam os atributos aqui em termos de sistema? Eles vão modificar as jogadas de dados, sejam as jogadas relacionadas aos movimentos, né, às ações propriamente ditas dos jogadores, mas às vezes também eles vão interferir na questão das jogadas das vantagens, tá? Que a gente comentou no vídeo anterior. Ou seja, os atributos eles vão servir como modificadores, basicamente, desses dois tipos de jogadas de dados, dos movimentos ou das vantagens, beleza? O Kult, ele conta com 10 atributos, tá? E esses atributos são subdivididos em duas categorias, atributos passivos e atributos ativos. Mas qual é a diferença entre eles? Segundo o livro informa aqui pra gente, os atributos passivos são utilizados para resistir a influências, sejam influências internas ou externas, tá? E quais são esses atributos passivos? Eu vou passar aqui para vocês, olha só. Primeiro deles, fortitude, vai determinar a resistência física do personagem, a resistência à dor e etc e tal. Força de vontade, vai medir a resiliência mental do personagem, a capacidade de manter a calma, esse tipo de coisa. E os reflexos, vão calcular a rapidez, a capacidade de resposta e o instinto básico do personagem. Estou só pegando aqui a primeira frase para apresentar para vocês o que o livro entende aqui como sendo os atributos passivos, ou seja, então temos 3 atributos passivos, então o restante, os outros 7, serão os atributos ativos, que vão servir para quê? Quando você for efetivamente realizar uma ação, quando o seu personagem for proativo, quiser fazer alguma coisa ali. E aí, quais são esses atributos que são considerados ativos aqui no Kult? Nós temos a razão, estima a capacidade analítica do personagem, temos aqui intuição, indica a empatia e o instinto do personagem, percepção, o nível de atenção do personagem, sangue frio, a postura sob pressão, violência, calcula força bruta, perícia em combate e crueldade, carisma, o charme e a liderança e o talento retórico, e por fim temos a alma, que vai aí definir a sensibilidade do personagem às forças sobrenaturais. Aqui no livro, nessa parte, ele fala bem pouco, tá? Basicamente 2, 3 linhas para falar sobre cada um dos atributos. Então eu peguei essa primeira frase para dar uma resumida, para dar uma ideia geral para vocês de quais são os atributos e onde eles se encaixam nessa classificação de ativos ou passivos. Na sequência, o livro vai tratar aqui, olha, sobre os movimentos do jogador. Os movimentos constituem a base, o cerne do sistema PBTA. Eu comentei em um vídeo anterior que o próprio livro do Kult, ele não diz que ele usa o sistema PBTA, mas toda a estrutura aqui é PBTA. A única diferença que eu vi até o presente momento é que em outros livros que usam o PBTA que eu já li, os dados são D6. E aqui o Kult usa 2 dados de 10 lados, mas até então é a única diferença que eu vi. O resto, toda a estrutura é a mesma de um PBTA padrão, vamos chamar assim. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui a questão dos movimentos? O livro vai destacar
3 pontos aqui para a gente entender isso aqui. O gatilho dos movimentos, a rolagem, né, ou seja, a jogada de dados e a interpretação dos resultados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos. O primeiro ponto relacionado à questão dos movimentos é o gatilho. O que seria esse gatilho? Aqui no PBTA, né, no sistema do CULT, toda vez que você vai fazer uma ação, ela é iniciada com uma espécie de condição, de gatilho. Tem um textozinho que vai indicar quando é que aquele movimento específico vai entrar em ação, vamos dizer assim. E é isso que o livro chama de gatilho. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, porque eu acho que fica mais claro de entender. Então, a gente tem aqui, olha, o movimento evitar dano. Qual é o texto que descreve esse movimento? Ao se esquivar, repelir ou bloquear dano, teste tal coisa. Então é isso. Se você diz, mestre, eu vou tentar aqui me esquivar, eu vou tentar evitar o dano, você vai estar ativando este movimento aqui. Outro movimento é suportar ferimento. Ao sofrer um ferimento, faça a rolagem tal. Se você está usando armadura, adicione a armadura na sua rolagem de dados. Ou seja, é como se fosse uma mini instrução de quando aquele movimento deve entrar em cena. Isso é o que o livro chama de gatilho. O segundo ponto que a gente tem para destacar aqui em relação ao movimento dos jogadores é justamente a questão da rolagem de dados, a jogada propriamente dita. Como é que isso vai funcionar? No próprio movimento vai estar descrito lá qual é a jogada de dados que você vai fazer. Então, pegando o exemplo que eu dei ainda agora ali, do evitar dano. Qual é a jogada que você tem que fazer? Ele vai descrever da seguinte maneira: rolagem mais reflexos. O que significa isso? Você vai pegar, no caso do CULT aqui, os 2d10, jogar e somar com o que você tem aqui de reflexos, com o que você tem nesse atributo. Além disso, na hora da rolagem, na hora da jogada de dados, é o momento em que você vai utilizar qualquer tipo de modificador extra que por acaso esteja ali em vigor por conta da narrativa, por conta de coisas que estão acontecendo na cena. Ou seja, se você tem algum bônus, você vai fazer a rolagem de dados, somar com reflexos e somar o bônus. Se você tiver alguma penalidade, você vai fazer a jogada de dados, somar com o seu atributo e diminuir a penalidade que estiver sendo imposta naquele momento. Isso é a jogada de dados básica aqui do CULT. O passo seguinte é justamente ver no que resultou isso. O resultado da jogada, que é justamente o terceiro aspecto a ser destacado aqui nos movimentos do jogador. O CULT, de uma maneira geral, o sistema aqui, ele vai trazer faixas de sucesso. Como é que funciona isso? Eu também já comentei essa situação aqui, mas vamos relembrar. Olha só, se você tiver um resultado, né, depois de fazer todas essas continhas que eu acabei de falar, se você tiver um resultado de 15 ou mais, é o que se chama de um sucesso completo, né? Sem nenhum tipo de complicação. Cada movimento, cada ação que você estiver realizando vai trazer um exemplo específico daquele tipo de ação do que pode acontecer se você tiver esse sucesso sem complicações. Aqui eu estou citando só as faixas, né, de sucesso ou de falha. Na sequência, você vai ter ali, olha, o chamado sucesso com complicações. É se a sua jogada de dados resultar em algo entre 10 e 14. Ou seja, você consegue fazer o que você queria, mas tem alguma complicação, alguma ponta solta, nem tudo saiu completamente conforme esperado, beleza? E por fim, você tem aí a terceira faixa, né, que seria o fracasso, se você tirar 9 ou menos na sua jogada de dados. Aí vai ter uma consequência, claro, negativa, além do fato de você não ter conseguido realizar a contento a ação que você queria. Daí para frente, o que acontece? Vai ter as consequências e isso vai estar descrito na entrada de cada um dos movimentos, tá? Então eu vou só mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha, no primeiro, logo aqui, no evitar o dano, deixa eu tentar aproximar aqui. Você vai ter a descrição do movimento aqui, qual é a jogada, as faixas de sucesso aqui, né, específico para esse tipo de movimento. E aqui, olha, ainda tem algumas explicações extras em relação a efeitos, né, cada um dos efeitos. Ou seja, dependendo do movimento, você vai ter diversas possibilidades ali, tanto de coisas positivas para acontecerem, quanto de coisas negativas. Essas coisas negativas que acontecem, elas geralmente, tá, são escolhidas pelo próprio jogador, ou seja, você se deu mal no teste, você escolhe qual vai ser a consequência. Algumas vezes é o mestre que escolhe, e às vezes isso pode ser combinado também entre os dois. Então, eu vejo o CULT nesse ponto como um jogo também muito construído em conjunto. Nem tudo está sempre na mão ou do jogador ou do mestre. Tem vários pontos de contato que eles devem se unir e conversar para decidir o que fica mais interessante, mais dramático para a história. Avançando aqui no livro, deixa eu só mostrar para vocês, a gente vai ter nas próximas páginas, tá, uma sequência aqui justamente desses movimentos do jogador, tá, com todas as explicações pertinentes ao uso de cada um deles. Então a gente vai ter aqui várias páginas
com exemplos, com diversos movimentos. É como se cada movimento aqui tivesse as suas regrinhas particulares, né? Então é sempre bom você ter uma lista com esses movimentos, com essas regras à mão para todo mundo, na hora de jogar para consultar, para ser mais rápido, tá? Porque cada tipo de ação vai ter as suas particularidades, tá? Beleza? Seguindo adiante, o próximo tópico que o livro vai se deter aqui é na questão das relações. Como é que funciona isso? O Cult, ele é um jogo que ele, da maneira como eu estou entendendo, ele preza também pelaquela questão de como o seu personagem é afetado emocionalmente por todo o terror, por todo o sobrenatural, por toda a bizarrice que pode acontecer durante o jogo. E isso vai ser mais forte se o seu personagem tiver relacionamentos significativos que possam ser afetados por isso de alguma maneira, né? Direta ou indiretamente. Então, o livro ele vai trazer aqui o que ele chama de força da relação. E existem 3 forças, tá? A relação neutra, que significa aqui, segundo o livro, a maioria das relações, conhecidos, amigos, colegas de trabalho, com quem você não tem muita coisa em comum. Você vai ter as relações significativas, amigos íntimos, membros da família, interesse romântico, ou seja, nessa linha aí. E a terceira são as relações vitais. Amantes apaixonados, seus próprios filhos, o único amigo que lhe resta, o seu amor verdadeiro, uma obsessão, a sua alma gêmea. Essa força das relações vai ter alguns impactos no jogo. Primeiro, você precisa ter relações construídas nessa linha aqui, né, de força de relação, com todos os outros personagens dos jogadores, tá? Vocês vão montar isso aí no início do jogo, mas o livro pede aqui que cada personagem tenha também 3 relações com NPCs, tá? Ou seja, cada uma das relações tem que ser de uma dessas categorias, ou seja, você vai ter uma relação significativa, uma relação neutra e uma relação vital com NPCs, tá? E claro, essa que vai servir para gancho narrativo, etc e tal. Essas relações, elas podem, claro, no decorrer do jogo, aumentar ou diminuir, tá? Desde que exista uma explicação para isso na narrativa do jogo. Ou seja, você tinha ali o seu amor verdadeiro e por algum motivo a relação de vocês acabou, entendeu? Ou você tinha um amigo muito próximo e aí brigou por algum motivo. Então essas relações elas podem e vão flutuar ao longo da campanha. E isso também vai ter algum tipo de impacto no jogo e no sistema. Então olha só para dar alguns exemplos para vocês. No final de cada sessão, você pode avaliar se teve alguma relação que vai ser afetada, que pode ser modificada, tá? Desde que, claro, você explique o porquê disso. Eu vou só dar alguns exemplos aqui do livro para vocês terem uma ideia. Olha, se você foi traído por uma relação significativa ou vital, essa relação perde um ponto. Ou seja, se ela for vital, ela passa de 2, diminui para 1. Se ela for significativa, 1 ponto, ela cai para 0 e passa a ser uma relação neutra. Se você foi seduzido por uma relação neutra, essa relação deixa de ser neutra porque ela ganha 1 ponto e passa a ser algo significativo. Se você teve uma ajuda inesperada de uma relação neutra, ela sobe 1 ponto também. Ou seja, dependendo dos acontecimentos ali do jogo, da sessão, essas relações podem ser modificadas, tá? E essas relações, elas também vão ter um efeito no sistema, que é o que ele chama aqui de movimentos da relação. Ou seja, você também pode procurar ativamente modificar esses níveis de relação. Ou seja, por exemplo aqui, não desejar mal algum. Se você pretende prejudicar ou matar a sua relação, direta ou indiretamente, você tem que fazer um teste para ver se você consegue fazer isso, né? Se você quiser recuperar a estabilidade, que é outro movimento aqui, numa cena em que você vivencia proximidade, confiança e a afirmação de uma relação, a sua estabilidade vai subir 1 ponto e tal. Enfim, assim isso vai afetando, né? Porque a estabilidade, eu até já mencionei aqui em vídeos anteriores, ela é uma característica que se você deixar chegar num nível muito baixo, ela pode te gerar uma desvantagem. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Essa questão das relações no jogo, elas não só vão servir para efeitos narrativos, mas elas vão ter reflexos e consequências no sistema de jogo. Então, em linhas gerais, cuide bem das suas relações no jogo. Avançando aqui no livro, o próximo tópico que ele vai abordar são os ganchos dramáticos. O que significa isso? Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Um gancho dramático é um pedido do jogador para que o seu personagem tome uma certa ação durante a história. Durante cada sessão de jogo, cada jogador deve ter 2 ganchos dramáticos para o seu personagem. Na primeira sessão de jogo, o próprio jogador vai escolher quais são esses ganchos, tá? A partir da segunda sessão, ele vai continuar recebendo 2 ganchos,
um do mestre e outro escolhido por outros jogadores. Mas para que servem esses ganchos dramáticos, além de, claro, né, direcionar de algum modo ali a história e as ações do jogador? Eles vão conceder pontos de experiência. Cada vez que o seu personagem completar um gancho dramático, ele ganha um ponto de experiência. E só para vocês terem uma ideia, uma noção do que é isso, olha só. Vocês podem, o livro dá alguns exemplos, né? Eles podem usar os seguintes verbos como inspiração e depois finalizar a frase, né? Então, por exemplo, terminar, concluir, confrontar. Então, um gancho dramático pode ser, você pode confrontar aquele outro personagem ali que ele fez alguma coisa. O exemplo que ele dá aqui, você deve visitar, que seria o verbo, né? O local onde o sequestrador te levou. Enfim, quanto mais os personagens conhecem uns aos outros, eles podem sugerir esses ganchos dramáticos que vão também direcionar de uma certa maneira ali a história. E lembrando, cada vez que o seu personagem concluir um gancho dramático, ele ganha um ponto de experiência. E falando em experiência, para a gente avançar aqui no capítulo, como é que funciona isso aqui no Cult, tá? A gente tem um tópico aqui falando de experiência e desenvolvimento do personagem. Como é que vai funcionar isso aqui em linhas gerais? No final de cada sessão, você tem 3 perguntas para responder, e se você responder sim a cada uma delas, você ganha um ponto de experiência. Quais são essas perguntas? Descobrimos algo novo sobre a verdade? Aprendemos algo novo sobre os nossos personagens? Nós nos desafiamos? Então, cada pergunta dessas que você responder com sim e justificar o porquê, né, você ganha um ponto de experiência. Trocando em miúdos, a cada sessão você pode ganhar até 3 pontos de experiência. Claro, você tem algumas outras características que podem levar com que esse número aumente, como por exemplo, que eu acabei de falar dos ganchos narrativos, tá? Então, e outras vantagens, outras habilidades, às vezes conferem pontos de experiência extra, mas regra geral, na base, você vai ganhar, pode ganhar, né, até 3 pontos de experiência por sessão. E como é que vai funcionar a questão dos avanços? Quando você acumular 5 pontos de experiência, você pode trocar esses 5 pontos de experiência por um avanço. E aí você tem aqui possibilidades, né, opções para escolher como o seu personagem vai avançar. Mas, regra geral, esses avanços eles vão aumentar o número de algum atributo, fornecer alguma vantagem adicional, alguma coisa nesse sentido. Vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Uma possibilidade de avanço. Aumentar um atributo ativo em mais 1, no máximo até mais 3. Aumentar um atributo passivo em mais 1. Né? Selecionar uma nova vantagem para o seu arquétipo. Isso aqui são exemplos de avanços. Detalhe, você tem uma lista com X possibilidades, tá, para você avançar inicialmente. Depois que você conseguir realizar 5 avanços, ou seja, é como se o seu personagem tivesse aqui, entre aspas, né, alcançado o 5º nível, você desbloqueia uma outra lista de avanços, com mais possibilidades, tá? E assim vai, e quando você chega até o 10º avanço, você também destrava uma outra lista de possibilidades. Então, o Cult trabalha mais ou menos com essa faixa. Você tem uma lista de avanços possíveis do 1º até o 5º nível, vamos chamar assim, do 6º até o 10º nível você tem outra lista, e do 10º em diante você tem uma outra lista. Mas a continha não muda, tá? Você precisa acumular 5 pontos de experiência para comprar um avanço que seja. E seguindo em frente, para a gente já encaminhar para o final do vídeo, as últimas páginas desse capítulo vão trazer a questão do equipamento, tá? Aqui é uma parte, de fato, bem descritiva, né? Só dizendo quais são os tipos de equipamento, quais são as características de cada um, né? Dano e tal. É uma parte, de fato, bem descritiva. Eu queria só chamar a atenção para a questão das armaduras, tá? Só rapidinho como é que elas funcionam aqui. Caso o seu personagem esteja usando uma armadura, cada nível de armadura, né, vai te dar um bônus para somar no teste, né, na rolagem de dados que você fizer, no movimento suportar ferimentos. Ou seja, no final das contas é mais fácil suportar ferimentos se você estiver usando uma armadura. Então isso vai te dar um bônus, né, para, entre aspas, absorver o dano. De resto, são só mesmo as estatísticas, e você vai ter aqui uma porrada de tipos de arma, equipamento especial, né, kit de primeiros socorros, spray de gás lacrimogênio, granada de luz, enfim, diversos tipos de arma, mas de uma forma bem descritiva mesmo, beleza? E com isso a gente encerra o livro 1, né, chamado de A Mentira. Então, a partir do próximo vídeo, entraremos aqui no livro 2, A Loucura. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio pelo Cult. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado mesmo. Deixa aí o seu like, seu comentário, para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se vê na próxima resenha.